Cada um já sabe, todas elas pensam, como é que vai ser isso? Meu Deus, mas assim, cada uma delas o Senhor nos deu. E quando eu digo nos deu, foi porque o Senhor nos deu mesmo. Eu comecei a orar e eu falei, poxa, eu queria fazer um painel. Na verdade eu falei bate-papo, e a Grace, não, mas chique painel. Falei, então painel eu queria muito fazer, mas não sei, queria pastoras, queria pessoas que pudessem trazer para nós, que já estamos vivendo uma renúncia, algo do que elas estão vivendo, compartilhar o que elas estão vivendo. E o Pai começou a me dar uma por uma. Eu acho que a última que eu chamei foi a Mônica, porque eu estava orando e eu falei, Senhor, falta mais uma. Falta mais uma, Senhor. Mas é só eu e mais duas, falta mais uma. Aí ele foi e me trouxe a Mônica. Aí eu falei a ela, ai meu Deus. Cada uma foi brilhantemente as respostas. Elas vão contar um pouquinho. Mas assim, a gente enfrentou tudo e vamos continuar enfrentando por amor ao Senhor. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, para orarmos. Vamos orar nesse momento, porque ministrações vão sair daqui. Eu tenho certeza que cada uma com suas vidas, com os seus testemunhos, e com que o Espírito ministrou o coração delas, vai alcançar você. Vai fazer algo novo. Começa em nós, né? Começa em nós para os outros. É o rio que corre de nós. Amém? Então, feche seus olhos nesse momento. Pai, queremos convidar a participar de toda essa conversa, como o Senhor já está ministrando em nossos corações profundamente, Senhor. Como tem sido tremendo, Pai, esse diálogo contigo. E como o Senhor tem nos ensinado a cada momento. E nessa conversa, nós queremos agora conversar com elas também. Para transmitir para todas aquilo que o Senhor tem transmitido para nós. E falar para elas como é preciso por amor ao Senhor. Como é prazeroso, Senhor, ter o zelo que nos consome por Ti, Pai. Por isso, nessa hora, Espírito Santo, o Senhor que é competente em tudo que faz, chegue aos corações e anima os desanimados, alegra o entristecido, traga paz àquele que precisa de paz, verdade ao que está em meio à mentira, mas que em todo o tempo o seu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. O suquinho bem geladinho, tá? Quem já quiser, né? Tomar um, né? Pode tomar. Você quer um suquinho? Tá geladinho, tá bom. Gente, vamos nessa, né? Começando comigo. Amém? Falar de renúncia é algo, quando ele me deu esse tema, eu falei, nossa, que tema forte. Eu fui pesquisar sobre ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você tem que renunciar a tudo. Não é uma coisa. É a tudo. Por ele. E fica meio estreito para o ser humano que acha que pode argumentar, que acha que tem direito a não, isso eu não vou abrir mão, isso eu não vou ceder. Não, até aqui vai, daqui em diante não. Sendo que ele renunciou tudo por nós. Ele abriu mão de tudo para nos salvar. Então, o que é renunciar coisas tão significantes por ele, para ele? Então, o Espírito Santo começou a trabalhar isso na minha vida. Há uns 9 anos para cá, eu comecei a renunciar coisas, eu comecei a renunciar momentos, e eu nem sabia que eu estava renunciando. Eu simplesmente fui vivendo. Quando ele trouxe esse tema, ele me trouxe a memória de tudo isso. E eu falei, meu Deus, como que é forte, né? E aí veio os versículos que nós vamos ver aqui, veio outros que elas estão abertas a falar, mas eu quero ler em Filipenses. Porque esse versículo de Filipenses, ele é da... Sabe aquele versículo da mesinha de cabeceira? Ele é o meu versículo da mesinha de cabeceira. Filipenses, capítulo 3, no verso 1, diz assim: haja o que houver, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto. E é bom para vocês ouvirem muitas vezes a mesma coisa. Cuidado com esses homens maus. Eu os chamo cães perigosos. Os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Porque não é a circuncisão
circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio de seu Espírito. E essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Ainda mais eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivo para confiar na carne, esse alguém seria eu, porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, sendo circuncidado do quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, genuíno hebreu, além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam o mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minha letra está uma delícia. Isso aí, gente. Cadê? Me perdi. Achei. Até o extremo a cada preceito e regulamento judaico. Entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos salvar, fazer justo diante dele, se baseia na fé. Se baseia na fé. Quando eu olho para essa carta, e se você continuar, eu vou deixar para elas falarem o resto, mas se você continuar nessa carta, obrigada. Continuar nessa carta, você vai entender que Paulo, ele era a pessoa que sabia muito, era muito inteligente, tinha poder, tinha boa carreira em todas as áreas. Ele mesmo se descreve um bom cara, carnalmente falando. Mas ele pega tudo isso e renuncia para simplesmente seguir a Jesus. Quando eu leio isso, eu olho para a minha vida, eu abri mão de tudo para seguir Jesus. Eu renunciei a tudo para seguir Jesus. E eu vou continuar renunciando a tudo. Se precisar quebrar o vaso, quebrarei o vaso novamente. E o perfume não se compara ao ganho inestimável que nós temos com o Senhor. Renunciar é abrir mão da sua razão, é abrir mão dos seus pensamentos, é abrir mão das suas paixões, é abrir mão de tudo para ter uma única ação na sua vida. E o apóstolo Paulo fez isso. E eu não poderia deixar de falar sobre ele, porque renunciar, Jesus renunciou. E ele também. Então são as duas figuras que nós temos de base muito fortes, não só eles, tem outros, mas assim, de base muito forte, que abriu mão de tudo por amor ao Deus vivo. E hoje, sei, não vou ficar falando muito, porque elas também têm que falar, renuncie também. Vou te dizer uma coisa, são 9 anos que eu estou abrindo mão de muita coisa. E para os outros, meu Deus, como pode? Você é tão nova, você tem tanto que viver, você tem tanto que fazer, mas vale tanto a pena. O que eu ganho com ele, o que eu vivo com ele, não se compara ao que eu viveria na carne. E todas as minhas necessidades são completamente supridas nele. E eu quero que você entenda isso. Eu vou passar agora para a Mônica. A Mônica vai iniciar depois de mim isso. Ela vai contar um pouquinho, porque a Mônica também está vivendo uma renúncia, também vive tudo isso. E Deus está fazendo algo completamente novo na vida dela. E ela vai compartilhar um pouquinho com vocês nesse momento. Amém. Boa tarde a todos.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no nosso coração nessa tarde. Estou muito feliz, né, de estar aqui. Segundo esse convite, eu falei para a apóstola que ela me chamou, eu nunca participei assim, a gente faz tanta coisa, né? Mas de uma bate-papo assim, ainda não fiz. Mas eu vou aceitar o desafio, né? Como teve também um convite, né? O desafio que eu também, ultimamente, eu aceitei, porque Deus propôs no meu coração, né? Assim, se a gente está na chuva para se molhar. Se está no pedido do mundo, né? A gente está na chuva para se molhar. Então, não podemos rejeitar, né? Os desafios que vêm até nós para a gente desenvolver, para a gente fazer. Né? E teve um desafio que eu aceitei também, depois eu continuo contando, desafiador também, diante do ministério que talvez tenha colocado, né, no meu coração. Eu praticamente assim, eu cresci, né, conhecendo o Evangelho. Minha mãe, muito sábia, mulher muito sábia, muito usada por Deus, criou a gente assim nos caminhos do Senhor, né? Desde ela se converteu, eu tive uns 3, 4 anos de idade. Mas eu digo para vocês que não era um lar evangélico, né? Era um lar que tinha uma mãe, uma esposa, que temia Deus, que buscava Deus, mas não era um lar totalmente evangélico, porque eles tinham meu pai, né? Que não era. Era um homem muito difícil, né? Era um homem muito que Deus tinha que trabalhar muito no coração dele, né? Era um homem que tinha seus vícios, era um homem agressivo, né? A gente vivia assim num lar praticamente muito atribulado, muita tribulação. Minha mãe poderia até estar aqui nessa roda, né? Porque ele foi uma mulher que renunciou demais, né? Renunciou demais pelos filhos, né? Renunciou pela obra que Deus colocou, Deus desafiou ela com uma obra diante de uma situação que o marido, né, não cristão, né? O marido que não aceitava ela ir para a igreja, o marido que não queria, e com 5 filhos pequenos, né? Porque lá em casa a gente já foi uma escadinha, né? Eu sou a do meio, mas tem 2 mais novos, 2 mais velhos. Então era assim um lado de muita tribulação para a gente enfrentar. Por causa dele, né? Deus trabalhando, e aí minha mãe anos e anos buscando, depois que a gente foi uma certa idade, aí Deus vai aparecendo nos nossos corações, meu irmão mais velho hoje é pastor. E para a gente orar, para a gente buscar Deus para a conversão dele, pela transformação dele, né? Mas graças a Deus tem feito a obra. E hoje ele está na igreja, hoje nós podemos dizer, né, na nossa família, serve ao Senhor, para a glória de Deus. Então, assim, desde pequenininha, né, Deus sempre mostrou meu coração. Meu coração sempre foi assim, né? Voltar para Deus, voltar para a obra de Deus. Graças a Deus, eu cresci praticamente na igreja. E eu mantive esse, muito difícil, né, que hoje acontecer. Jovem, desde criança, se tornar jovem, mantendo a chama, né, com a luz de Deus no seu coração, e aí amadurecendo, e essa chama também amadurecendo. E foi o que aconteceu comigo, né? Então eu vim desde muito pequena, e assumindo as responsabilidades dentro da obra de Deus, porque Deus chamou, né, minha mãe para assumir o ministério, né? Uma mulher, né, numa época que mulher não fazia, mulher não dirigia obra, mulher não fazia. Pastores, homens se levantaram contra ela, inclusive, porque foi, eu tinha que perder uns 6, 7 anos, meu 43 anos. Foi uma época difícil, mulher não fazia obra, né? Uma mulher não era para a obra, né? Então, aí assim, a gente teve que ir assumindo, né? Fazendo, então Deus nos chamou para esse ministério infantil, para assumir o ministério infantil. Só que assim, como eram tempos difíceis, e eu sei que a apóstola aqui tem essa dificuldade também de ter gente, né, para assumir os trabalhos, gente para fazer, né, assumir os ministérios, e não tinha, eu pegava, eu faço, né? Não tem ninguém para fazer isso, eu não vou fazer, né? Porque a palavra de Deus eu não vou deixar. Porque não tem ninguém para assumir ou ninguém para fazer aquilo, eu não vou fazer porque eu já faço isso, eu já faço aquilo. Eu pegava, fazia, né? Eu fui crescendo assim, fazendo, assumindo, fazendo.
Aí tinha o Ministério Infantil, aí tinha do Ministério Louvor, né? Eu só não participei de dança, eu nunca faria minha pai. De dança eu tô fora. Mas eu sei fazer tudo, né? Era na secretaria, eu estava na secretaria de tesouraria, estava lá na tesouraria, né? Então, eu fui assim, sempre trabalhava muito, não, fui criativa na obra, né? E era uma coisa assim que eu gostava muito de fazer, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de fazer, né? De trabalhar com Jesus. Porque eu sou assim, eu olho, meu Deus, o que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por mim? O que eu não vou fazer para Ele? Né? O que eu não vou fazer por Ele? Tudo que eu faço aqui na nada, eu sempre penso assim, eu não faço aqui na terra nada do que Ele fez por mim, né? Aí teve uma certa vez, uns anos atrás, eu estava, né, assim, muito atarefada, muita coisa, eu sou do tipo que eu me cobro muito, né? Eu me cobro muito, tem que ser perfeito, para Deus não pode ser de qualquer jeito, para Jesus tem que ser perfeito, tem que ser melhor, né, cada vez melhor. Eu me cobro muito, aí eu estava com a secretaria da igreja, eu estava na tesouraria da igreja, eu estava no Ministério do Louvor, no Ministério Infantil, das crianças, e a gente estava para montar o Ministério das Mulheres, o grupo de mulheres. Aí eu não estava dando muito conta, né? Eu estava, assim, ia tocar uma música, esqueci a letra, né? Esqueci de pegar a oferta no dia passado, esqueci de pegar a oferta que fizeram atrás, esqueci de pagar uma conta, porque meu Deus, o céu me perdoa, Jesus, às vezes chorava. Sabe, porque não estava sendo feito direito, eu estava falando, eu não estou fazendo direito. Aí vocês imaginam o que Deus fala comigo. Imagina o que Jesus me respondeu. Eu ouvi assim uma voz como se fosse uma pessoa que estava diante de mim. Ele virou para mim e falou, eu não mandei você fazer essas coisas por isso. Bem calmo, Jesus sempre faz do meu jeito, né? Eu acho que Jesus é do jeito de cada um, né? Tem gente que é mais espalhada, total e fala do jeito. Tem gente que é mais calma, que é mais tranquila, né? Que eu me acho assim, a pessoa mais calma, mais serena. Jesus fala comigo assim, brandamente. E fala comigo, eu não mandei você fazer isso tudo, por que você está chorando? Né? Por que você está reclamando? Não mandei você fazer isso tudo, eu falei, Jesus. Eu falei, mas Jesus tem que fazer, mas eu mandei você. Mas tem que fazer, mas eu não mandei fazer, tá bom, Senhor. Então, o Senhor me fala o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou investir naquilo, eu vou me dedicar àquilo, vou fazer o máximo melhor naquilo. Vou me concentrar naquilo. Aí Deus falou para mim, aquilo que você tentou passar muitas vezes e não conseguiu. Não conseguiu, não foi certo. Tentou colocar várias pessoas. A única coisa que eu tentei colocar outras pessoas para assumir e não deu certo foi o Ministério Infantil. Foi o Ministério Infantil. Você tentou colocar todas as pessoas e não deu certo. A única coisa, nas outras coisas eu não tentei. Mas o Ministério Infantil eu tentei, né? Tentei colocar outras pessoas e não deu certo. Foi. Aí Deus falou comigo, aí, né, assim, não assim que eu não é uma pessoa assim que eu amo amar criança, que tinha um dom natural, não era. Eu assumi o ministério porque tinha que assumir, tinha que trabalhar com as crianças, tinha que fazer com as crianças, né? Aí eu assumi, mas não fui sempre a pessoa de, eu adoro criança. Não era, né? Só que hoje eu passei a ser, né? Eu passei a ser. A Deus falou comigo, esse ministério, você deve fazer esse. Agora não deixa eu sair dos outros. Não, continuo, né? Só que eu não continuo com aquela, né, com a responsabilidade de liderança, né? De tomar frente, de fazer, eu participo, né? Porque a gente não pode abandonar o que Deus coloca na nossa questão. Eu participo ativamente, ajudo com ideias, mas não assumo mais. Eu sentei o pastor, Deus falou comigo, eu tenho que trabalhar dessa forma, né? Aí eu faço, na tesouraria não dá, eu assumi outro para a tesouraria, porque tesouraria é uma coisa muito séria, dá muito trabalho, então não tem como fazer lá em casa, a secretaria eu assumo,
E nos outros ministérios também, mas no ministério infantil, é o que Deus colocou em meu coração e aquilo que parecia então me ajuda fora, porque é um ministério muito árduo, né? É um ministério muito difícil, em vários aspectos, né? Porque a criança, a criança ela não é a igreja do futuro. Às vezes a gente já sabe muito isso, né? A criança é a igreja do futuro. Não, a criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja do presente, a criança ela tem que estar ativa, a criança ela tem que participar, a criança ela pode ser uma adoradora, a criança ela pode ser uma evangelista, a criança ela pode ser no presente, no agora. Né? E foi o que Deus me ministrou no meu coração, né, para eu começar a trabalhar com isso e começar a buscar o aperfeiçoamento, aí eu ia renúncia, né? Porque é muito difícil. Não é fácil a gente se dedicar a esse trabalho, né? Aí vem a renúncia de eu deixar o eu, né? Deixar o eu. Você vai para casa agora, tem EVA de um lado, tem cola do outro, tem visual daqui, o quarto lá, a sala, na sala fica cheio lá, meus dedos ficam cheios de cola, difícil fazer unha, né? Aí que vem a renúncia, graças a Deus, né? Deus me deu um esposo que me ajuda, né? Que ele não liga, não esquenta a cabeça. Às vezes não dá tempo de fazer um jantar, não dá tempo de fazer um almoço, porque tem que fazer o trabalho, tem que colocar a aula. E graças a Deus ele compreende. Ele está ali comigo, né? Ele leva para se empregar, né? A gente enche o carro de umas coisas, enche o carro de criança, ele vai, leva. E graças a Deus, né? Deus me presenteou. Meu esposo foi um presente que Deus me deu, né? Desde o princípio. Quando eu não imaginava, né, casar, porque eu sempre fui assim, né? A última coisa que eu faria era casar. Eu vou me formar, eu vou fazer a faculdade, eu vou trabalhar, eu vou estudar, depois eu caso. Né? Mas Deus me presenteou com a pessoa que veio me ajudar, né? Já acabei casando antes de fazer outras coisas, porque Deus providenciou, né? Porque seria uma pessoa que veio me ajudar e eu também ajudava, né? Na obra de Deus, no ministério do Senhor. Então, tem que renunciar bastante. Né? E eu aprendi a amar as crianças, a amar o ministério infantil, amar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, né? E é mesmo, é muita renúncia, porque a gente tem que se preparar. Os tempos atrás eu estava fazendo curso, né? Eu estava participando como é que se fala, de escolas de aperfeiçoamento, né? Porque assim, os tempos hoje são diferentes do que era antes, né? Eu venho trabalhando com as crianças desde os meus 15, 16 anos. Trabalhando com as crianças. Mas, assim, as crianças daquela época é diferente de hoje, né? Muito diferente. A gente estava falando que 22 cultos atrás, o pastor pegou e chamou 3 gerações. Imagina. 3 gerações, né? Os alunos adultos, né? Os adolescentes, as crianças que são filhos dos adultos para o. E você imagina que todos eles, né, Deus colocou nas minhas mãos para estar circulando, para estar participando. Então, assim, é muita batalha, é muita luta, muita renúncia mesmo para trabalhar com o ministério infantil. Não só isso, mas eu acredito que todos os outros, né? Na dança, no louvor, no pastorado, né, na direção da liderança, e todas as áreas, né? E Deus, ele é perfeito quando nos chama para o propósito. Ele olha para nós e realmente a nossa capacidade e que nós temos essa condição de renunciar, de dizer não, de dizer assim, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Então, isso é um pouquinho, né? Eita! Tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Agora, a nossa querida Carol também vai falar algo muito importante. Boa tarde. A igreja fala sobre a renúncia, é a minha vida sempre renunciando pelo Senhor. Quem sabe eu tenho 4 filhos, né? Eu esposo somos parte da igreja e é todo tempo renunciando coisas, todo tempo renunciando passeios, renunciando festas. E essa noite, para quase a noite, estava sentada no chão do meu quarto, né? Eu lembro
E conversando com Deus, eu falo com ele que sobre a renúncia, né? E ele me trouxe um passeio. Ele ficou gravado em mim, que a gente foi numa festa. Dava para conciliar entre a festa e a igreja, né? Porque a festa era mais cedo. E a gente foi na festa e sabe quem tem criança pequena, que é pegava os brindes, tudo, era tudo criança. E nisso eu tô assim, Carol, vambora, tá lá no culto. Aí eu disse, mãe, só mais um pouco. Eu falei, filho, não, fora. Vamos embora. Deus é tão bom e ter assim, dado filhos que contêm sobre a obra. Eles gostam de estar na igreja. Eles perguntam como vestir esse tempo. Então, assim, é uma renúncia, porque a gente hoje, como a pastora falou, renunciar está aqui. Está falando sim, mas é uma renúncia. Muitas pessoas podem ir a qualquer outro lugar. Dentro de casa, sentado em frente ao ventilador, no ar condicionado. Ah, não, eu vou para uma praia, para uma piscina. Mas escolhemos o melhor lugar. O melhor lugar está na casa do Pai. E na nossa vida é sempre renunciar. É sempre. E eu, assim, desde o tempo que eu comecei a conhecer a Cristo, né, a gente tem se apaixonado a cada dia por Ele. E, de verdade, eu não tenho. Pode ser até difícil para muitos poder renunciar algo que está em suas mãos, mas algo que Ele me dá aquela alegria logo em seguida, sabe? Muitas vezes chamaram até mesmo para viajar, vamos viajar. Aí não tem como, temos a igreja, a viagem vem depois. Vamos, não tem como. A igreja vai vir primeiro, o Senhor vem primeiro. E é sempre assim. Eles estarem em família também, porque às vezes a gente está no nosso lar e os filhos, mãe, calma aí, eu estou orando, eu estou conversando com Deus, eu estou lendo, calma. Só que isso eu tenho aprendido, que Deus tem ministrado, que precisamos separar o tempo para tudo. A renúncia é algo que às vezes dói sim, porque renunciar, estar numa sala sentada, às vezes lendo, como muitos podem estar passeando, é algo complicado. Entendeu? Você está num lugar, me preocupando em como a igreja. Então, muitas vezes em casa, seu passeando, é algo que dói. Entendeu? E lá a gente precisamos público. Entendeu? Tudo a gente entra. Precisa, estamos aqui, ó. Saída, estamos aqui. E temos um plano para isso. Então, é algo que eu tenho aprendido a cada dia. Mesmo que venha doer, eu falo, Senhor, é toda obra. Doeu hoje, mas amanhã já passa. Doeu hoje, mas amanhã já passa. Entendeu? Porque é como a pastora falou, agora a gente não vai ganhar mais nada. Agora a gente só vai ter filho. E hoje a gente pode até perder de estar numa beira de uma piscina no calor. Mas vamos ganhar muito mais lá na frente. Porque o Senhor tem desistido. Tem preparado mulheres valentes. E eu falando com ele no quarto, e quando a apóstola me mandou uma mensagem, foi interessante, eu cheguei a falar com ela que eu falei assim, sim, tá bom. Só que é algo que saiu de dentro de mim se eu fazer esforço. E depois eu falei, meu Deus, eu não posso colocar a Tati. Eu quero embora. Ela falei, mas essa tranquila, eu falei. Ele falou que confessa que esse foi o Senhor consolar a palavra. Porque se muitas vezes a gente olhar para a gente, a gente fala assim, poxa, eu tô cansada. Eu tô assim. Mas não, eu quero que ele cansaço, o Senhor vai tirar. Ele vai te dar força. Senhor, eu tô animado, ele vai te dar força. Isso que ele tem feito conosco. A gente tem que viver a cada dia. Eu vou falar que tem filho não é fácil. Não é fácil, porque o filho, ele espera muito da família. Ele espera muito dos pais. Casamento também. Ele espera muito da mulher, do homem. Só que quando nós somos dois em casa, só formamos um, fala que é obra, mora. E é isso aí, é a obra do Senhor. Uma coisa que eu tenho aprendido quando na minha caminhada, a gente fala que somos mulheres fortes, a gente passa a ser forte com a levada que a gente está passando, né?
vai levantando a casa, vai levantando, levanta a casa, levanta, e assim é a vida. Mas eu tive uma professora muito boa, que foi a minha sogra, e ela não deixava eu desanimar, não, vamos embora. Isso não. Então, assim, eu aprendi olhando o que a gente sempre tem. Não adianta a gente não falar que não tem ninguém, a gente sempre tem alguém que olhou e se espelhou. Então assim, quando a gente olha para uma pessoa, é igual a apóstola, eu tenho certeza que todos que estão falando para ela, nossa, muito forte demais. Mas só quem sabe é Deus lá no quarto dela. Entendeu? Então, renunciar é minha vida. Eu posso estar falando o dia inteiro aqui, eu não sei minha vida. É uma acordar renunciando, é dormir renunciando. É falar, olha, hoje tem isso. Ontem mesmo tivemos um GC, os jovens da igreja, né? Chamam como GC. E nisso eles muito animados, né? Né? Pulando e tal, e olhando aqui aquela alegria. E estava muito calor, gente. Nossa, muito calor. E eu falando assim para eles assim, como eu estou estudando? A pastora está muito bom, e eles pularam. Então assim, foi uma renúncia, eu podia estar dentro de casa. Eu falei, ó, pastor, mas você tem que ir em casa. Sabe o que eu falou, não? É os dois. Estão lá. Então assim, tem Deus de vidas em meus pés de Jesus. Pessoas apaixonadas por Cristo. Então não tem nada melhor do que eu renunciar a minha vida. Não tem nada, porque no tempo que eu vivi lá fora, no fora da casa do meu pai, só ajuda, né? Só levava contato. E quando eu fazia dentro da casa do pai, porque a casa do pai não são as paredes, a casa do pai somos nós, né? Quando eu dentro da casa do pai, a gente só ganha. Às vezes no nosso olhar nós perdemos, né? Aí eu perdi hoje, não, peraí, você está ganhando. Eu perdi, eu falei, não, você está ganhando. E assim, eu só sinto que uma pessoa vai me convidar para a aula. E muitas vezes, tem aula na igreja. Eu falo, hoje não podia ser outro dia. Hoje não podia ser um sábado. Então é algo que o Senhor está nos provando. Ser ou não pode ser, mas é algo que Deus ele quer mais da gente. Deus sempre quer mais da gente. Deus quer sempre ver aquele que está ali, ó. Será minha filha aquela dali, ó? Quando falar com forma dela está neste pé, com uma coisa para falar, olha, é nova, eu poderia estar assim, mas não, ela está ganhando o reino. E ela tem coisas para falar. Então é isso, renunciar é algo. Vai doer, gente. A gente não pode estar aqui para falar quem não fala. Quem vive sabe que dói. Mas é algo que lá na frente você vai valorizar aquilo que vocês renunciaram, aquilo que vocês viveram. E eu sou grata a Deus porque eu sou uma pessoa que não poderia ter filhos. Né? O médico falou. E eu, quando eu comecei a minha caminhada, juntamente lá na apóstola, onde eu aprendi a amar a Cristo vendo ela, e nisso eu comecei a ver Deus fazendo coisas que eu não tinha nunca caminhado lá fora. Então, sabe quando você vai dando passos, denunciando coisas, que o Senhor vai te preenchendo? Ó, tá vendo? Sou eu. Olha, sou eu. E esse me deu passo para ir, papai. Agora chega. Entendi isso, meu pai. Então, graças a Deus, eles são crianças que entendem a gente. Claro que crianças precisam. Como a irmã falou ali, ministério infantil não é fácil. A gente liga lá e às vezes quando a tia não está, não é fácil. A gente fica lá, essa criança com eles, né? Temos que ter a parte adulta, né? Eles não podendo fazer aquela bagunça, mas a parte de você se entregar para eles. E isso é você renunciar tudo que viria você, sendo bom não sendo. Deus, não importa a sua presença. Importa ele estar comigo. Importa minha família estar diante dos teus pés. Importa eu poder olhar para os filhos está dormindo e saber que tem um Deus guardando. E aí eu vou denunciando coisas. Eu vou mencionar, eu vou ganhar muito, eu vou
outro dia o Senhor ele vai te dar, ele vai te presentear. E eu sou prova disso. Quanto mais eu renuncio, mais ele me dá. Quanto mais eu dou passo, mais ele me dá. Mas ele não foi passar, não foi fácil chegar até aqui. Mas ele dá cada passo que eu dou, ele está junto comigo. Não tem esse negócio que, Deus vai na frente, que vai lá, mas ele vai junto contigo. Vai dando passo, ele vai junto contigo. Vai dando passo. Se ele parar e falar, vambora, levanta, você mais um pouquinho. Vai pegar com Lucinha. Tudo ele abençoou. Ele fez tudo para a gente, que a gente possa fazer. Então é isso. Essa é uma notícia maravilhosa. Essa eu posso dizer que, dói, mas é muito bom estar com ele. É bom poder falar com ele, saber que ele está ouvindo. É bom, eu entendi agora falando no carro que ontem, a gente subindo, eu fiquei não sei ontem, eu poderia ter ficado no ar, no ventilador, e a gente subindo, acabou. Eu olhei assim para o céu e falei, Senhor, Pai, manda só um ventinho. E na última hora começou a ventar. Aí ela falou assim, menina, a fé tá boa, hein? Por que você não falou ventão? Eu falei, gente, e aí eu comecei a ver que ele estava me escutando e está junto comigo. Mesmo eu dando passo, não sei lavar, mas eu estou dando passo, ele está junto comigo, ele está olha fora, não. Lucinha, lá na frente você vai ver o que te espera. Ele está te aguardando lá na frente. Então é isso aí. Deus espera o Pai. Eu quis ver. Graças a Pai, meninas. Olha, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês estão vivendo literalmente o tema da conferência. Olha, como a pastora disse, vocês poderiam estar no ar-condicionado, vocês poderiam estar na frente do ventilador, vocês poderiam estar curtindo uma piscina, uma cachoeira, uma praia, se refrescando de alguma forma, mas vocês renunciaram a tudo isso para, como Maria, buscar a melhor parte e como ela também vai ser tirada de vocês. Então eu já ensino louvando o nome do Senhor pela vida de cada um. Vocês renunciaram, o Senhor certamente recompensará a renúncia de vocês. Bom, a apóstola já disse, meu nome é Mislene, eu sou pastora do Ministério Apostólico da Renovação. Dá um abraço de todos os apóstolos, eu tenho que estar eles amam vocês, essa igreja, a gente é quase um só. A gente ama vocês, eu sei que é recíproco. E eu quero desde já agradecer o convite de poder estar aqui junto com mulheres tão cheias de Deus, como as pastoras. A apóstola Rose foi minha primeira discipuladora, minha primeira líder de célula. Como eu aprendi, continuo aprendendo com a sua vida. Eu sempre digo que você é uma grande referência para mim, até mesmo de renúncia. E estar aqui falando desse tema que é tão indispensável para a vida do cristão, que é renúncia. Porque não tem como você viver uma vida cristã se você não renunciar. Quem disse para você que não tem como, mentir para você. Mas afinal de contas, o que é renúncia? Se a gente for ver esse livro de dicionário, renúncia se caracteriza pelo ato ou pelo efeito de rejeitar, de negar algo ou alguma atitude. Ou pode ser caracterizado também pelo direito de abandono. Mas e segundo a Bíblia, o que é renúncia? Eu lembro que quando você me mandou o convite de ser o tema era renúncia, imediatamente me veio o versículo de Mateus 16, 24. E eu lembro que dias depois que você me mandou a referência, eu falei, meu Deus, glória a Deus, que confirmação. E o que diz em Mateus 16, 24? Jesus ali está dizendo para mim e para você, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente para analisar essas palavras de Jesus, a gente aprende que a única forma de seguirmos a Jesus é renunciando a nós mesmos. Quando a gente passa a seguir a Jesus, a gente precisamos tirar do centro das nossas vidas e colocar Jesus nesse lugar. E olha, eu vou falar para vocês,
Se tem alguém que tem propriedade para falar de renúncia, é Jesus. Jesus é a maior referência que nós temos. A submissão, a obediência de Jesus ao Pai é o maior exemplo que nós temos e nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. Porque veja bem, Jesus ele renunciou à sua glória, Jesus renunciou à sua majestade, Jesus renunciou aos seus atributos divinos para vir a essa terra com atributos meramente humanos, como eu e você, para se doar a uma morte cruel, para se doar a uma morte humilhante no meu e no seu lugar. Gente, isso é muito forte. Eu queria que vocês abrissem comigo, se vocês puderem, para a gente entender melhor sobre isso. João, capítulo 10, nós vamos ler apenas os 17 e 18. Por isso é que eu espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo para a gente, sabe o quê? Não se engane. Esse ato de auto-entrega está totalmente sob a minha vontade. Eu estou optando por dar a minha vida, ninguém está tomando ela de mim. Eu opto por dar ela. O meu Pai me deu o direito e o privilégio de entregá-la, como também me deu a opção de passar de mim esse cálice e evitar a cruz, mas eu escolho fazer por amor e submissão a Ele. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo, é isso que Ele está nos ensinando. E aí, a verdade é que Deus também nos deu esse mesmo direito. O Pai também nos deu esse. Acho difícil viver uma vida de renúncia por amor a Cristo, mas consegue também se submeter a um jugo muito mais pesado. E aí, por conta disso, acabam se tornando vítimas daquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Olha, pode parecer estranho o que eu vou falar aqui para vocês, mas há beleza na renúncia. Eu sei que é estranho, parece contraditório, porque isso é algo que dói, é algo que requer muito da gente, mas há beleza na renúncia. Porque quando nós estamos eu estou falando, são as pequenas coisas que nós precisamos renunciar. A renúncia não está em grande. Óbvio, eu vou repetir, essa pessoa está onde está por acaso, de uma hora para outra, só Deus sabe aquilo que ela precisou renunciar. Só Deus sabe que ela precisou abrir mão para chegar na profundidade do nível que ela está com Deus. Então, apenas renuncie, porque há beleza na renúncia. E o Senhor não deixa passar batido, queridas. Ele vai te recompensar. Não faça por barganha. Faça como Cristo, faça por amor. Opte em renunciar, mesmo que Ele te dê o direito de fazer o contrário. Porque, como eu disse, Ele não nos obriga a isso. Mas ainda assim, opte em renunciar. Aquela mulher, Maria, ela renunciou aquele óleo tão precioso que dava para ela se sustentar por um ano inteiro. Porque, como se a gente for ver, era o salário de um ano de muitos trabalhadores daquela época. E ela não pensou duas vezes. E ela lançou sobre os pés de Jesus. Ela renunciou ao seu sustento daquele ano. Ela poderia fazer tantas coisas com aquele óleo, mas ela renunciou. E o Senhor te pergunta nessa tarde: o que você tem para quebrar diante de mim e me oferecer como renúncia? Renuncie, porque eu vou receber. Renuncie, porque eu vou te recompensar. Renuncie, porque eu vou fazer você ser reconhecida por aquela que renuncia por amor ao meu nome. A Rosa sabe que essa semana nós pegamos duas pessoas muito queridas na nossa igreja. O presbítero Gabriel, um homem de Deus, um mestre, um grande mestre, e o seu filho Davi, de apenas 16 anos. Um menino que eu vi na barriga da mãe, eu vi nascer, eu vi crescer, na verdade, o meu filho mais velho. Eles faleceram com um acidente de carro muito brutal na terça-feira e foram sepultados na quarta. E eu confesso para vocês que eu pensei em mandar mensagem para você e dizer que eu não queria. E no mesmo momento o Senhor disse: renuncia a sua dor e vai. E eu estou aqui.
Eu poderia dar muitos exemplos de renúncia para vocês, mas eu dou esse. Eu renunciei a minha dor. A nossa igreja está de culto. Nós estaríamos hoje em festa, completando 13 anos de existência. Começaria hoje, seria hoje e amanhã. Eu sairia daqui e iria direto para lá. E o nosso apóstolo decretou luto. Nós estamos com todas as nossas atividades suspensas, só retornaremos na próxima quarta-feira com a consagração. Mas o Senhor disse, renuncie. Porque eu pensei, toda minha igreja está de luto, Senhor, e eu vou sair para ministrar. E o Senhor disse, ei, renuncie a sua dor e não. E eu estou aqui, eu coloquei a minha dor no bolso, eu renunciei ela e eu vim fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, querida, seja lá o que o Senhor esteja te pedindo, renuncie. Hoje eu sou uma recém-pastora, mas eu não queria. O Senhor sabe da sinceridade do meu coração. Eu não queria, mas eu renunciei à minha vontade. Porque quando eu disse para o Senhor, Deus, eu pastora, Deus, né, Camila? Camila tem mulher muito assim, mulher pastora. Camila doida pastora. Ah, que alegria de ver, Camila. Camila é da nossa época de adolescente, né? Ministério de dança, Camila e nome. Jesus, não importa, uma vergonha não cai, Camila. Enfim, vamos renunciar tudo para cumprir o chamado. Mas eu disse para o Senhor, Deus, eu pastor, eu não quero. E a única coisa que o Senhor disse para mim foi, quem disse que é sobre você? E aí, lembrando com as respostas maravilhosas que Ele nos dá, e eu disse, amém, Senhor. Então, me ensina a ser pastor. E eu estou aqui aprendendo com referências com a apóstola Rose, que me ensina tanto. Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês. Seja o que for, pode ser o perfume mais caro que está nesse vaso. Entregue para o Senhor, renuncie, porque há beleza na renúncia. Amém? Glória a Deus. Eita, amém. Espero que a gente já está caminhando no finalzinho. Que pena! A gente podia continuar mais rapidamente. Quero que cada uma dê uma palavra de ânimo para quem precisa viver esse momento de renúncia. Vai ter uma oportunidade que elas vão voltar aqui, tá? Cada uma vai ter um momento dela de ministrar. Vocês já perceberam que todas têm conteúdo, né? Todas têm vida com Deus. Não dá para ser uma pincelada como a gente está fazendo hoje. Mas perfeitamente elas se colocaram e colocaram as palavras certas. E cada uma trouxe algo de sua vida e de Deus e com Deus. Não é fácil, mas é lindo. É lindo. Aí você diz, é lindo, é lindo. É lindo a dor da renúncia. Você saber que você está renunciando por Ele. E você ser agraciado por Ele. Ser abraçado por Ele, ser aconchegado em seu peito. Porque Ele sabe o que é renúncia. E Ele sabe o quanto isso dói. Mas quando Ele vê o seu fazendo, Ele está ali, ó. Ele está ali dizendo, ei, vamos embora. Vou te sustentar. Não é como todas falaram aqui, não é de vontade, assim, eu vou fazer de vontade. Gente, de vontade não vai sair nada. Agora a entrega sai tudo. Né? Às vezes a gente pensa, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa, só pensa. Na hora de executar não consegue, porque foi um pensamento, não foi uma entrega. Agora quando você se entrega, automaticamente você é levado a isso. E quando você percebe, você vai dizer, meu Deus, eu deixei de fazer tal coisa, eu deixei de estar em tal lugar, eu abri mão, meu Deus, essa sou eu. É você sendo transformado, como diz a palavra, de glória cada vez maior, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós somos. E se somos como Ele, não é mais nós que vivemos, é Ele que vive em nós. Então ele nos conduz e Ele nos leva a viver isso. Então o que eu tenho para dizer para vocês vale a pena. Doe o que doer. Custe o que custar, como diz em Hebreus. E como diz em Filipenses também no início do capítulo 3. Custe o que custar, mas o que houver. Permaneça. Está difícil demais, você não tem ideia. Você não tem ideia do que cada um é que passa. Esse rostinho pequenino é maravilhoso, meu bebê. Essa maquiagem não, a maquiagem é de Deus. Isso aqui é o poder de Deus. Que nos mantém. Porque muitas das vezes a vontade é da gente falar assim, Jesus, fazer igual a Elias, entrar na caverna. Mas também Elias foi lá, se ele tirar da caverna, porque Deus não fez caverna para nós habitarmos.
estrada longa para nós prosseguirmos. Isso Ele fez para nós. Então não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de prosseguir. E o prosseguir e o avançar, se não houver entrega, você não consegue. O mundo encanta, o inferno trabalha, nós somos nossos maiores inimigos. Se a nossa mentalidade parar sem a renovação da palavra, ela se torna literalmente um freio para a nossa fé, um freio para a nossa existência. Então, mantenha a mente sendo renovada constantemente pela palavra do Senhor. Mantenha-se nele, conecte-se com ele. É uma conexão que precisa ser dada todos os dias. Todos os dias somos levados ao matadouro, todos os dias somos levados a negar a Jesus. E ultimamente, a apostasia está em alta. Um monte está negando Jesus, um bando de gente está largando Jesus por causa de um momento, por causa de um arco-íris, e vai parar. Então o conselho que eu te dou é: se mantenha em Cristo, mantenha sua mente renovada. E aí a entrega te levará a renunciar sem Cristo. Sem Cristo, vale a pena. Amém, pastora Carol? O que eu tenho para falar é que continue firme, Senhor. Uma coisa como na hora que você passa. Mas gostei da palavra da pastora que tem beleza, angústia. E não olha o que ficou para trás, o que você deixou. Continua a caminhar, continua a caminhar. Então, como eu falei, lá na frente iremos chegar coisas grandes. Isso eu tenho preparado para a nossa vida. E você que às vezes está pensando que será que aqui é o meu lugar? É o teu lugar. A casa do Senhor é o teu lugar. É o lugar que você está. Então, fique forte. Gosta profunda mais na palavra do Senhor. Busca mais. Fale com Ele. Porque Ele quer se chegar mais na nossa vida. Mas para Ele se chegar, a gente precisa chegar até Ele. Então, você chega até Jesus. Fica ali falando com Ele. Não se encanta com as coisas que vai aparecer, não. Porque uma coisa é certa. O inimigo ele só coloca pratos bonitos, né? Para poder encantar as pessoas. Mas espera um prato melhor que está te esperando lá na frente. O prato do Senhor é te apresentar. Eu creio que não vai demorar muito, não. Ele está guardando. E fica aí firme. Amém? Amém. Algo importante, interessante que a gente deve também mencionar sobre renúncia, né? A pastora falou sobre o maior exemplo que nós temos, que é Jesus, e eu também busco o maior exemplo. 2 exemplos de renúncia na Bíblia, que eu tomo sempre para mim, né? O maior deles é o nosso Senhor Jesus, o segundo é o apóstolo Paulo, que homem, né? Renunciou. O que o apóstolo Paulo renunciou também? Para cumprir o chamado dele, né? Mas a renúncia, nós só conseguimos renunciar se nós tivermos amor. É preciso amar, né? É preciso amar, é preciso ter amor no coração. Por isso você para que ele venha despertar, né? E você venha se entregar e realmente amar a Deus, para renunciar pela obra, pelo chamado, é preciso amar a Deus. Amar a Deus incondicionalmente, né? Porque Ele é Deus poderoso. Ele certamente nos recompensa. Nos recompensa com a recompensa maior, né? Que é os céus, que é a glória, que é a nossa morada de glória. E com as recompensas que Ele pode nos dar na terra. Amém? Seja sentimental, seja familiar, seja material. Não como a pastora falou, não fazendo como troca, né? Vou renunciar para Deus me abençoar. Você ama a Deus. Ele é o teu amor que você quer fazer para agradá-lo, né? Para tocar o seu coração, para que Ele derrame sobre você todas as sortes de bênçãos espirituais celestiais, mantenha no caminho. Mas Ele não quer para Deus fiel. Vou falar com vocês um pequeno testemunho que eu tive disso, né? Eu gosto muito de testemunhar porque fica mais palpável, né? Para as pessoas entenderem, compreenderem que Ele é real, que Deus é que opera, né? Eu estava com um problema muito sério antes do Vitória. Eu trabalho com a comunidade, né? Que eu faço com o brasileiro. Então, eu vou responder para o pastor. Aí eu estava com um escritório
um problema muito sério na resolver. Não vou falar aqui para vocês. Problemas vão ter que dar uma aula de contabilidade para vocês, não é eu sei que vocês vão tomar aqui para estudar de contabilidade. Já basta esse calor na cabeça, né? Aí eu estava falando muito sério. Eu estava orando a Deus, meu Deus, meu Deus, e era assim, um problema impossível. Sabe como é que a burocracia do nosso país é, né? Era um problema impossível. Né? Pela lei, pelo certo, já estava perdido, não tinha jeito. Aí Deus possível. Né? Aí eu comecei a orar. Estou fazendo oração com Deus, preciso dele, ajuda, sei que o Senhor é Deus, faz possível. Eu estava muito na vida, eu estava uma função grande para resolver aquele problema, né? Por uma série de resolver. Aí Deus veio a resposta surpreendente, né? Deus virou para mim e disse, eu te conheço. Né? Mas não foi aquele, ó, eu te conheço, não foi esse. Ele disse, eu te conheço. Né? Como assim, minha filha, eu já te ouvi, eu sei da sua intimidade comigo, eu sei da sua renúncia, eu sei da sua entrega, já está resolvida, quero teu coração. Essa resposta que ele deu, né? E aquele problema é impossível de resolver. É possível de se resolver. Mas pela glória de Deus, não sei o que Deus fez, mas Ele fez. Né? E quando fui ver o resultado, tinha resolvido aquele processo. Diante de quê? Diante do que da vida que Jesus não qual Ele colocou no meu coração sempre de ter, né? E é por amor mesmo, eu falo mesmo, vejo minha mãe chega comigo, Mônica, você está cansada. Não, que cansaço, o quê? Nada, não tenho tempo para cansaço, não. Eu falo para quando eu começo a fazer isso, passa mal, né? Eu uma dor de cabeça, falo doença, não tenho tempo para você, não, vai embora. Engraçado que ela vai ver embora. Vai ver embora. E é assim, né? Porque a gente vive essa vida de renúncia para o Senhor, né? Para Deus. Né? Como eu estava falando aqui, Deus colocou esse ministério nas minhas mãos, Deus me surpreendeu com um chamado um pouco para infantil, mas assim, muito mais trabalhoso, que foi trabalhar com bonecos, né? Trabalhar com bonecos com fantoches. Aí eu me apaixonei por aquilo e falei, meu Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer? Tem que conseguir fazer, né? Aí eu entrei no curso para fazer, né? Aí fui fazendo aí a professora do curso falando, meu Deus do céu, não dava certo, não conseguia fazer, não conseguia fazer a voz do boneco, meu Deus do céu, está difícil fazer esse negócio, imagina só. Mas aí eu fui falando, Deus, meu Senhor, esse teu chamado, eu preciso fazer, deu certo. Né? Por quê? Senhor, por favor, eu tenho que melhorar. Eu procuro sempre assim, a gente deve sempre procurar isso, melhorar, fazer melhor para Jesus, fazer melhor para Deus, não achar que tá bom. Né? Ah, eu vou fazer isso aqui, já tá bom, já fiz minha parte. Não, faça sempre o melhor para Jesus. Né? Mas sabe que Deus ele cuida de você. A gente falou aqui de renúncia, veio lá fazer o cabelo, lá fazer uma unha, mas ele vai separar o momento que ele vai estar de presente, você fazer sua unha, seu cabelo, porque também, a mulher precisa disso, nós mulheres precisamos disso, né? De cuidar da nossa aparência, né? Cuidar de nós temos que ter a preocupação de cuidar de nós. Né? Não tem que ser abandonado nisso, Deus sabe. E algo que uma dica que eu dou para vocês, como profissional de contabilidade, que a gente trabalha muito nisso com o tempo, procura administrar o tempo, né? Faz planejamento do seu tempo, planejamento das suas atividades, o que tem que fazer, né? Quem vai fazer naquele dia, o que vai fazer naquela semana, faz planejamento que dá certo. Mas vai fazendo mas de qualquer maneira não. Planeje o que você vai fazer nesse dia, o que você vai fazer amanhã, qual o seu projeto para aquela semana, qual o projeto do ano, planeje o ano, esse ano eu almejo, eu vou buscar para alcançar isso, para fazer aquilo, assim eu consegui fazer minha casa. Eu fiz planejamento, no momento, esse ano eu vou colocar a laje, esse ano foi assim, eu fui por etapas, esse ano eu vou levantar cada metade, né? Esse ano eu vou fazer uma metade, vou colocar a laje, foi assim, foi demorado. E a gente, né, não estoura, né, gente? A gente não tem dinheiro, né? A gente tem que planejar, tem que Deus é o Deus impossível, mas a gente também tem que ter bom senso, né?
E eu fui planejando assim, graças a Deus eu consegui construir minha casa dessa forma. Eu faço planejamento do seu tempo, das suas atividades, né? Planeja divertir, Deus ajuda, porque você consegue fazer. Consegue fazer, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, embora tenha dias, tenha situações que você vê qual a prioridade, né? Sempre priorizando Deus, mas de qual a prioridade que consegue fazer. Se há um planejamento, há uma organização de tempo de atividades domésticas, de trabalho, a maioria, hoje em dia a maioria das mulheres trabalham fora também, né? E administrar a casa, administrar a família, administrar trabalho, né? A gente acaba sendo super mulheres, né? Mas Deus ele vai capacitar a nação para isso. É preciso a gente trabalhar sempre com planejamento. Então, ame a Deus, ame ao Senhor pelo seu coração, né? E vamos seguir nessa vida que certamente Ele recompensa, tanto aqui como recompensa com a vida com grandes coisas. Amém? Vai, pastor. Para finalizar isso, gente, não tem muito o que falar, os pastores falaram com muita excelência. E para terminar, tudo que eu posso aconselhar a vocês é, se preciso for, abram as suas próprias vidas aqui na Terra, para viver a vida que realmente importa com Jesus na eternidade. Porque nada do que Ele peça a você como renúncia se compara àquilo que Ele está por vir de glória sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a renúncia de cada uma de vocês. Aleluia! Deus, para a gente finalizar, a Mônica trouxe uma música e ela vai fazer para nós. Vocês vão ver o que eu estou fazendo com ela. Chegar lá.
qual seja o chamado, continue, ele vai fazer crescer cada vez mais. Amém? Que lindo, gente! Mônica! Esse aqui é uma lembrancinha para dosificar a tua vida um pouquinho mais. Amém? Que coisa linda! Gente, vamos dar um intervalozinho rapidinho. Vocês estão numa alegria. Vamos voltar daqui a pouquinho, ok? Terceira parte, tem muita coisa que vai acontecer. Você pode levantar as suas mãos e agradecer por essa tarde. Você recebeu o Senhor essa tarde. Amém. Deus alcançou a sua vida essa tarde. Amém? Senhor, muito obrigada por essa tarde. Sei que tem muito mais da tua parte para vir. Vem, Senhor, vem. Em nome de Jesus. Você que está em casa, daqui a pouquinho retornamos. Vamos que vamos, gente!